perguntas aqui. Você pega algumas perguntas que eles mandam e a gente responde fora do ar. Fica à vontade, normal. Só não evitar a fofoca. Né? Só não pode fofoca. Que pena. Tava ficando bom o papo aqui. Deixa eu ver aqui as perguntas. Mas muitas coisas no mundo, elas melhoram depois de algumas tragédias, né? Sim, a maioria, né? Depois de tragédia que todo mundo enxerga um problema que talvez ninguém tinha prestado atenção e muda, né? Eu pego sempre o exemplo da aviação, porque eu estudo sobre aviação, né? Eu gosto muito de aviação e estudo. Então, muitas das regras que a gente tem hoje vieram depois de acidentes aéreos, depois do 11 de setembro. A gente vai aprendendo, né? Aí as pessoas, não, vamos colocar a regra que não tinha. Antes eu entrava na cabine do piloto. No meio do voo, quero ver o piloto. Não, vai lá, entra lá, tira foto. Tira foto, aí no meio do voo. Então, hoje, não, mas depois do 11 de setembro acabou, assim, não chega nem perto. Né? Teve aquele piloto alemão também, não foi um que se trancou lá, um copiloto se trancou e jogou o avião. É o alemão, né? Putz, o que foi aquilo, né? Que imagina que loucura. Surtou, né? Sei lá. A medicina, muitas coisas vão vindo com o tempo mesmo. Medicações, nossa. Tinham medicações que eram usadas para essa doença, endometriose, no passado, era uma medicação hoje que se trata, por exemplo, de câncer de próstata, e usava no passado para a mulher não menstruar. Só que com o tempo o pessoal percebeu da osteoporose, mulheres jovens, sabe, assim, usando esses remédios, ficam todas inchadas, tem um monte de reação adversa. E eles falaram, não, gente, não pode usar mais. Mas ó, depois de quanto tempo, quantas mulheres sofreram com isso, para depois falar, não, agora não usa mais. Né? Pois é. Falo que o mundo não é perfeito, né? Não. Nada é exato. Acho que eu tô com algum problema aqui. Problema de não aparecer aqui esse dia. Acho que é aqui. Tem. Quem tá ali no céu? Você tinha que aniversário hoje, Mayumi? Da Cláudia. Cláudia? É. O que, Ramos? Cláudia Ramos. Ah, é? Olha. Meus parabéns pra ela. Gente boníssima. Aí, ó. Depois eu vou fazer, a gente vai voltar agora. Viu? Devia ganhar mais. Mas eu sempre falei isso. Falo isso todo dia aqui, não vem com essa não, tá? Não é verdade? A gente que a chamadinha falou, acho que as mulheres devem ganhar mais do que os homens. Mulher é muito mais organizada que homem, rapaz. Isso é verdade. Em tudo nessa vida, viu? A sua rádio, onde você estiver.
bom dia! Tá ligando o seu rádio agora? Pois bem, estamos com um convidado hoje falando sobre mulher, né? O Dr. Valdemar Carvalho é ginecologista. Exatamente, especialista em reprodução humana e está tirando muitas dúvidas aqui. Inclusive, deixa eu só fazer um comentário. Sim. Da nossa ouvinte Juliette, ela é de Fervedouro e falou assim, olha, hoje não, mas eu fui uma dessas pessoas que tinha muitas dúvidas e ansiedade. Eu tive ovário policístico e fiz o tratamento. Graças a Deus deu certo, fui presenteada com a Maria Júlia, que está com 6 meses, né? Ela, no lugar da dúvida, hoje eu tenho esperança para as outras mulheres também. Bem legal isso, né? Então, se você tem dúvidas, tem que correr atrás, né, doutor? Tem que procurar sempre ajuda, né? Sim, sim. Às vezes são problemas bem simples de serem resolvidos e passam anos sem tratamento e podia ter tido essa gestação ou ter resolvido esse probleminha de saúde que era bem simples mesmo de ser resolvido. O Brasil é muito grande, né, doutora? A gente tá falando de algumas realidades assim que não refletem o Brasil inteiro. Muita gente não tem acesso a um ginecologista, né? Então, por isso que o pessoal manda várias perguntas, assim, né? Então, se você tem alguma dúvida, né? Tem gente que não tem condições. Como é que faz, né? Às vezes não tem posto de saúde, então as pessoas realmente têm dúvidas. Então... E esse é o nosso papel aqui. A gente tenta, quando a gente traz um convidado, um especialista, principalmente da área da saúde, para levar a informação. Não é? Então a gente sempre dá os parabéns aqui fora do ar para os médicos e especialistas que vêm aqui, porque vêm para levar informação para as pessoas mesmo, né? E sem cobrar nada por isso. Não, vem para levar informação. Essa é a nossa função aqui no Tititi na Transamérica, né? Por exemplo, agora fizeram uma pergunta, acho que todo mundo já teve essa dúvida um dia. Tomou pílula anticoncepcional? Vários chegaram aqui depois que o doutor já tinha respondido. Doutor, se eu parar, eu estou tomando há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos. No dia seguinte, eu posso engravidar, né? Já parou a pílula, o organismo já começa a funcionar em pouquíssimo tempo. E olha que eu falo assim, menos de 2 semanas você já corre risco sim, claro. Tem que tomar cuidado, não pode arriscar não. Pois é, tá vendo? Então se você não quer engravidar, tome cuidado se parar o remédio aí, né? A gente deixou a pergunta no ar, no comentário que a gente estava fazendo fora do ar, e o doutor falou, olha, interessante falar sobre isso. A maioria das pessoas, alguns anos atrás, que faziam... o tratamento para engravidar, acabavam, de alguma forma, tendo gêmeos, muita gente com trigêmeos. Por que acontecia isso? O doutor falou, olha, mas isso mudou, né? Qual é a diferença? O que mudou nesse... Então, eu vou explicar, porque, assim, é uma questão até de saúde pública. Claro, mesmo, claro. Né? Se a gente imaginar que uma mulher, ela tem condições, né? E eu estou falando da mulher, né, como espécie humana mesmo, ela tem condições de gestar até 2 crianças, né? Porque tem como amamentar 2 crianças. 3 crianças dentro do ventre já não tem muitas condições. Então, o que acontece? Numa gestação de trigêmeos, esses nenéns eles nascem prematuros, né? E essa prematuridade é uma prematuridade que é extrema mesmo, abaixo às vezes de 1 quilo. E abaixo de 1 quilo fica muito tempo na UTI, né? Na neonatal, não sai do hospital. E muitas vezes fica com sequelas. Claro, graças a Deus hoje os hospitais têm evoluído muito, né? E têm conseguido dar essa recuperação melhor para as crianças. Mas não impede que elas fiquem com sequelas. Então é uma questão de saúde pública mesmo. Nascer trigêmeos não é teoricamente uma coisa que o homem, né? Que o médico deveria deixar acontecer. E por que isso aconteceu? Porque na reprodução, os resultados no passado de laboratórios de fertilização in vitro, eles não eram muito promissores, quer dizer, não tinha muitas chances. Então, vamos colocar mais embriões, porque aí tem mais chance de pelo menos um vingar, né? E às vezes assim, engravidei de 2 e perdi 1 no meio do caminho. Existe isso, né? Inclusive engravidar de 3 e perder 1 e ficou com 2. Mas isso gera esse problema de saúde pública, um custo elevadíssimo financeiro para o governo. Uma sobretaxação também para os planos de saúde, que começaram a ficar em cima disso. E aí o Conselho Federal de Medicina impôs algumas regras, né? Então, hoje no tratamento mesmo, e aí para todas que forem fazer algum tipo de tratamento, tem que saber disso. Abaixo de 35 anos, não se pode transferir mais que 2 embriões para dentro do útero, tá? Entre 35 e 40 anos, 3 embriões, e acima de 40 anos, 4 embriões para dentro do útero. Hoje, com a tecnologia, hoje é possível até estudar a genética de um embrião. Isso Olha que interessante. Que interessante mesmo. Então você vai lá no laboratório, a gente chama in vitro, né, quando faz dentro do laboratório. O embrião ele se desenvolve 2, 3 dias, 4. No 5º dia ele tem um nomezinho, chama blastocisto. Você colhe algumas células desse blastocisto
congela o embriãozinho e manda para uma análise. E você sabe até se vai ser menino ou menina e se é saudável, sem doença ou não. Claro que doenças como o lábio leporino, sabe, aquele lábio aberto, um dedo a mais, esses problemas, isso não dá para diagnosticar. Mas doenças, síndromes como síndrome de Down e algumas outras síndromes, você consegue diagnosticar nesse embrião antes de colocar dentro do útero. Então hoje a realidade é que quando se faz um teste desse, e ele é geralmente indicado para mulheres mais velhas, né, porque tem mais chance de ter doenças nas crianças, quando se faz um teste desse, a gente procura transferir um embrião só, né, ou dois. Então, independentemente da idade, pode estar com 40 anos, mais de 40 anos, a gente procura transferir um menor número de embriões quando se faz essas pesquisas. Né? Quer dizer, se a gente está vivendo isso agora, imagino o que será a ciência no futuro. Ah, né? vai ter muita informação. É impressionante, você consegue estudar a genética de um embrião, né? O que vai ser um ser humano, né? Isso dá polêmica, né, não dá não? Sim, dá polêmica, principalmente porque não é todo mundo que tem acesso, né? Infelizmente isso ainda é uma tecnologia que tem um custo ainda elevado, né? Mas a polêmica vai ter uma campanha futuramente, aí provavelmente com alguma cor, sobre a campanha de evitar doenças raras, né? Então tem umas doenças que elas ocorrem muito pouco na população, mas elas são muito graves. E a medicina reprodutiva, ela visa evitar que essas doenças continuem seguindo nas famílias, né? Então, você teve na família o avô, o tio, tal, com uma doença. Eu vou falar o nome de uma, não se assustem com o nome, é fibrose cística. Então, ela teve essa doença, ela vem vindo em gerações da sua família, a gente sabe disso. Então, por que a gente não, por que a gente deixa perpetuar isso? A reprodução veio com essa intenção, né? Por exemplo, teve um filme brasileiro muito legal dos irmãos, né, que eram com síndrome de Down, 3 irmãos, e com esse despertar, hoje tem muitas pessoas que são síndrome de Down e que querem ter filhos, né? Porque dependendo do grau de acometimento da síndrome, a pessoa ela tem uma convivência social e vive muito normal. E é possível você selecionar dentro de um casal, mãe e pai com síndrome de Down, uma criança sem síndrome de Down, através da fertilização in vitro. Nanismo, né? O anão, né? O nanismo também pode se selecionar. Então, essas coisas, elas vêm para um lado positivo, né? Se a gente raciocinar, isso não é uma seleção. Você está evitando algumas doenças que têm uma conotação muito ruim, muito sofrimento para a pessoa. Então, essa doença que eu falei, fibrose cística, a criança não consegue respirar. Ela vive com problemas respiratórios, é muito sério, né? Então, usado para o bem, vai aí, com certeza, ajudar a humanidade no futuro, né? Sim, com certeza. Que legal, hein? Eu ia até fazer uma pergunta sobre doenças, mas deixa para continuação, para continuar no assunto, que é interessantíssimo, hein? Faça sua pergunta também, acompanhe a nossa live, facebook.com/transamericafm. Se deixar, vai longe, né? Não, eu tenho mesmo que esse assunto ele é delicado. Não, tem que ser. Ele vai ficando difícil, né? Eu, por exemplo, não tinha ouvido, então não é em todo lugar que você ouve essa informação. Muito legal. Deixa eu ver aqui o pessoal da live. Tá falando, bom dia live, bom dia a todo mundo aí, né? Tudo bem, recebendo hoje aqui o doutor Valdemar Carvalho. Olha, menopausa. Dá pra falar? Podemos falar de menopausa, sim. Simone, aproveitar que a gente está na live aqui. Se é possível, se existe casos de entrar na menopausa aos 38 anos de idade. Tem mais ou menos 4 anos que sofro com calores insuportáveis, não consigo nem usar maquiagem, nem deixar o cabelo solto. E a transpiração é intensa. Existe casos? Simone é até mais jovem. Tem muitas mulheres que a gente chama de falência ovariana prematura. É a menopausa precoce. Existe Pode sim. acontecer. Existem mulheres até ao redor de 30 anos já acaba. Lembra, eu não sei se você acompanhou essa parte, Simone, da entrevista, mas a mulher já nasce com os óvulos, né? E tem mulheres que, infelizmente, geneticamente, elas vêm com muito pouco óvulo. E a menopausa nada mais é que o período que acabam os óvulos e a mulher para de ciclar, de funcionar os hormônios, né? Porque esse ambiente do óvulo, que chama folículo no ovário, é ele que produz os hormônios para a mulher fazer o ciclo menstrual. Então, tem mulheres que infelizmente nascem com, ou tem doenças que causam uma resistência no ovário e que causam menopausa precoce. O que eu vou te aconselhar? Se você já está com sintomas, já está sem menstruação, né? Menos a menstruação, pausa é parada na menstruação, a gente fecha o diagnóstico mesmo com 1 ano sem menstruar. Você, por favor, procure seu ginecologista para evitar
que a sua pele piore, para evitar que você fique com uma secura vaginal na hora da relação sexual é ruim, né? Então procura o seu ginecologista, porque tudo isso é reversível. A única coisa que, infelizmente, para você, se isso realmente for o seu diagnóstico, é irreversível a parte de fertilidade, que você não vai ter mais óvulos, mas pode recorrer à doação de óvulos, receber óvulos de outras mulheres, tá? Legal aí, Simone, viu? Pode acontecer. Ela disse que já tem 4 anos com sintoma, então vai ao médico, né? Sim, por favor, porque você pode ter osteoporose, pode ter problemas graves que precisa da reposição do hormônio, sim. Nossa, com 30 anos eu não sabia também disso, não. A gente tem óvulos contados, né, doutora? A gente nasceu programada com 40 mil óvulos em média. Né? E gasta 1.000 por mês. Uma mulher gasta bastante por mês. Mas isso quer dizer, então, dá para concluir que quanto mais tarde eu tenho a menarca, mais tarde a minha menopausa? A gente gostaria que fosse assim, de verdade, mas não. Não? A natureza ela é tão sábia que ela vai deixar, se você nasceu com uma carga ovariana pequena, ela vai encurtar os dois lados. Então você começa a menstruar um pouco mais tarde e entra na menopausa um pouco mais cedo. Porque, assim, antigamente, sei lá, eu menstruei com... A minha menarca foi com 13. Hoje eu vejo menina com 9. Minha filha, com 9 anos. Minha filha. 9 É anos, dá muito desespero, cedo, dá né? desespero. Dá, né? Eu lembro que eu fui das últimas das meninas, todo mundo tinha, assim, mas falei, aí tem a caramba. influência, infelizmente, dos hormônios, né? Né? As crianças hoje elas são muito estimuladas erotizadas, estimuladas pela televisão. E isso, infelizmente, acaba acelerando esse processo. Eu estava conversando com uma psicóloga, uma coisa que eu sempre falei pro meu irmão, assim, essa coisa de ficar beijando na boca, assim, né? Tem que vem cá dar um beijinho na boca, ficar dormindo com pai e mãe, essas coisas, né? Eu acho que tem que seguir a natureza. O problema é que as crianças elas estão ficando muito precoces, né? Outro dia eu estava conversando, inclusive, com um pai, que a filha começou a desenvolver o peitinho, né? Começou a desenvolver os caracteres que a gente chama sexuais secundários muito cedo. E ele estava falando que ele estudou muito, ele mexe com essa parte de nutrição, e realmente, se você pegar, tem hormônio em alguns alimentos, né? Então, por exemplo, frango. Se você não compra um frango adequado, ele é enriquecido com hormônio. O hormônio é o estrogênio, e o estrogênio pode, se a criança comer muito filézinho de frango todo dia assim, pode, olha que coisa, né? Leite de soja, a soja também tem uma característica de produzir um pouco do estrogênio e tal, e isso adianta um pouquinho as crianças. Eu comecei a ler também, falei, nossa, isso é verdade. A alimentação, de soja, o estímulo visual, toda essa parte começa a trazer essa /Transamérica FM e mandar sua pergunta por lá também, certo, Mayumi? Certo. Quer deixar no ar, Rafa, pra gente... A gente estava falando, ele estava explicando a história de evitar as doenças, né, na fertilização e tudo mais. A gente quer saber se quem tem alguma doença transmissível, que seja sexualmente transmissível, como HIV, por exemplo, se existe a possibilidade dessa pessoa engravidar e o filho nascer sem o vírus, né? Já a gente fala. Aguenta aí. Legal, alguém fez essa pergunta? Eu já tinha Na separado pauta. ela aqui. Na pauta ou... Não, foi nossa aqui. Ah, tá, porque é a minha especialização. Olha aí que legal. É a tese. Voltou. Nossa, a live tá muita pergunta aqui na live. Eu vi agora eu não lembro agora qual site, falando que teve um caso inédito de um rapaz que era positivo. HIV positivo e faz, sei lá, 19 meses que parecia que houve remissão. Sim, assim, existe. Existe? Nossa, Olha. pesadíssimo. É raro. É raro, mas é interessante, né? Existe. Nesse caso ele estava, não sei se você conhece esse caso, ele estava tomando os remédios assim ou não? Sim, eu acho que eu ouvi essa, eu não sei, porque assim, isso tem vários relatos já, né? Não é um primeiro. Mas eles, pelo menos o caso que eu acompanhei, ele estava tomando antirretroviral, estava usando medicação. E aí nos exames dele davam sempre negativos, ele
pediu pro médico para parar de usar o antirretroviral, estava dando muito efeito, e continuou dando negativo, e foram ver e não achavam mais o vírus. Mas é uma loucura. Vírus como um todo, se pensar o vírus da gripe, eles mudam muito, sabe? Eles têm muitas peculiaridades e somem. HPV, que é um vírus super predominante aí na população, né? A gente fez uma entrevista recentemente sobre HPV. Às vezes some. A mulher estava lá, mas eu tinha HPV, tá, agora meus exames não dão mais nada, não acha mais. Então, quer dizer, some do nada. Engraçado, né? Mas também, às vezes, quando vem, ele pode causar até um câncer. Mas isso daí está muito ligado à imunidade da pessoa, né? Sim, tem várias. Tanto é que o pessoal que trabalha com homeopatia, que trabalha com essas linhas antroposóficas, por exemplo, eles acreditam muito que a sua capacidade orgânica é capaz de combater, inclusive, Eu os fiz vírus. tratamento antropozófico, eu gostei. Eu sou pai de escola Waldorf, né? Meus filhos Ai, estudaram sério, na é Waldorf. ótimo, gente. Eu acho que para a primeira infância é maravilhoso. Depois começa a criança que tem que se decidir, não é a gente. Essa escola, ela tem uma filosofia interessante, né? Que eu estava assistindo outro dia uma entrevista de uma CEO lá do LinkedIn. Ela fala que uma característica do futuro não é mais se o cara é QI 390. O que vai prevalecer é o comportamento, A assim, capacidade de comportamental. problemas. E essa Porque escola, a ela escola, tem essa. ela te prepara exatamente para você conhecer tudo. Você conhece o ciclo da terra, o ciclo do pão. Você vai aprendendo as coisas para você se virar. Né? Então você aprende com a natureza a sua educação. É muito, muito bacana. Minha sobrinha estava estudando numa escola em Dayatuba que ela tinha essa linha. Aí, Muito legal. Tem uma ouvinte falando que o programa está de parabéns. O doutor, ele fala com o corpo, gosta disso. Legal. Tem uma pergunta sobre, deixa eu ver aqui de novo. IIC, é isso? IIC. Insuficiência isquio cervical? Será? Não sei, Pô, estou falando acho dos que é isso termos mesmo. médicos, né? Acho que é isso mesmo. Ela falou, olha, gostaria que o doutor comentasse, eu tive 3 gestações. Na primeira perdi com 21 semanas, na segunda fiz cerclagem de emergência. Gostaria que abordasse para ajudar mulheres que às vezes possuem IIC, perdem seus bebês sem saberem o motivo. É isso mesmo. Então. Isso. Olha dá só. Dá para falar aqui, no ar, é legal? Dá para falar no ar. Vamos falar no ar então, né, Maiane? Vamos. A gente já pega todo mundo, né? Sim. A gente vai falar no ar aí, tá bom, Miliane? Continua ligada. É bom, esse é... Um assunto interessante. Totalmente prevenido. Deixa eu pegar uma água aqui, Maiane, rapidinho. Tem essa daqui, ó, que eu não vou tomar, não. Ah, é? Pode pegar. Acho que vamos deixar aqui, vai que... Doutor, não quer tomar uma aguinha também? Eu acho que eu aceito agora. Fica à vontade aí, ó. E ali do lado, ó. Que eu peguei lá que eu cheguei. Tá. A minha irmã, ela era daquele tipo, a minha irmã e minha cunhada tinham endometriose assintomática. E a minha irmã queria engravidar. E ela fez esse exame Salpingografia. Foi. Engravidou depois, né? Tipo, deu uma limpada lá nas trompas e... Mas eles falam isso, que muita gente engravida só de fazer o exame. Parece que dá uma desentupida, assim. Sim, com certeza. Porque pra fazer o exame eles têm que, né, injetar lá. Não, mas não é grosseiro, não, é desentope mesmo. né? Não, mas... A limpeza. Que minha irmã fez exame, a hora que fez exame o Rafa veio. Esse exame que o doutor Xará. Oi, turminha! Já estamos de volta. Mandou sua pergunta. Pra responder tudo, o programa tinha que ter umas 5 horas hoje, Maiane. É verdade. Ia trazer até um almoço aqui, viu? É. É longe. Você vê que falar de mulher dá pano pra manga, né? A sua rádio, onde você estiver. Você deixou uma pergunta no ar para o doutor, né? Doutor Sim. Valdemar Carvalho, ginecologista, hoje nosso convidado para falar sobre nós, mulheres. Exatamente, sobre reprodução humana, sobre a mulher que quer se tornar mãe, né? Que quer ir criar uma família. Aliás, você pode seguir o doutor lá no Instagram, é @Valdemar Carvalho. Lembrando que o Valdemar com W, certo, doutor? Valdemar Carvalho, @Valdemar Carvalho no Instagram. Lá vai ter muita coisa interessante também para você buscar informação, né? E lembrando, poxa, mas eu mandei a pergunta e não respondeu. A gente já respondeu algumas no começo do programa. Depois do programa tem o podcast, tá? Para você ouvir tudo na íntegra. Certo, Mayumi? Certo. A pergunta foi o seguinte, doutor. A gente citou o HIV, mas também pode ter outras doenças aí por vírus, né? Enfim.
E existe casos de a mãe portar esse tipo de vírus, como o HIV, e a criança nascer sem o vírus? Sim, sim, Ou, rapaz. ou vice-versa também. Vice-versa, né? Então, assim, o vírus hoje o Brasil tem controle da doença, isso ajuda muito, né? Uhum. E as pessoas que vivem, qual é o nome que a gente fala mesmo, pessoas que vivem com HIV, elas têm uma vida normal, completamente normal. Os remédios já não causam tantos efeitos, né? Então, a pessoa hoje convive normalmente e não necessariamente precisa ficar exposta dizendo que é HIV positivo. Mas essas pessoas, elas têm desejo reprodutivo também, tá? Então, vamos citar aí o caso que você falou, a mulher positiva. É óbvio que se ela é positiva, né, ela tem o vírus, existe o risco da criança também ter o vírus. Então, hoje, com as medicações e com os controles, o risco, principalmente, eu posso falar o risco inclusive de São Paulo, tá? Do estado de São Paulo, é menos de 1%, né? Menos de 1%, 1 a cada 100 que vai nascer com um vírus, o resto vai nascer sem o vírus. O que a mãezinha tem que saber é o seguinte, se ela tiver sem nada de vírus no corpo, que a gente chama carga viral indetectável, quer dizer, os remédios estão funcionando direitinho, ela pode inclusive até ter um parto normal. Agora, ela não pode amamentar. É proibida a amamentação na paciente que é positiva. Isso eu confesso que eu também não sabia. É proibido, não pode amamentar. Agora, assim, é simples, que o governo dá um xaropinho para a criança quando ela nasce, já põe um xaropinho na boca do antirretroviral, da aplicação, né, não amamenta, e o risco é muito baixo mesmo. Se a gente falar 1%, um em cada 100, é bem baixo esse risco. Baixíssimo. E o outro cenário é quando o homem é positivo e a mulher negativa, né? Porque aí, pô, se o cara é positivo e a mulher negativa, ele não vai correr o risco de passar o vírus para a mulher? Vai. Então, esse casal, o que eles têm que fazer para se proteger? Eles têm que usar preservativo, tem que ter relação sexual de camisinha, né? E aí, pô, se tiver relação sexual de camisinha não vai engravidar, não tem como. Isso até é um motivo da minha tese, né? Aí a gente faz um negócio chamado lavagem do vírus, do sêmen, tirando a partícula do vírus, do HIV, do sêmen do homem, para colocar na mulher para ela engravidar, né? Então isso é uma tecnologia que a gente tem aqui hoje, não é uma tecnologia muito difícil. E essa lavagem seminal funciona e é muito eficaz. O grande problema é que a gente está falando aqui para o Brasil inteiro, né? Então você vai ter muitas cidades, alguns estados do Brasil que não vão ter como fazer essa técnica. O governo tem uma cartilha, né? O Ministério da Saúde tem uma cartilha explicando que essa mulher também, se ela é negativa, ela não tem o vírus e o homem tem, eles podem ter aquela relação do período fértil, né? Tem uns testezinhos de urina que faz para a mulher saber quando ela está fértil para ter relação sexual. Fora e aqui eu vou até, como é Dia da Mulher, eu vou até explicar. A mulher, quando ela está fértil, sai aquela clarinha de ovo, sabe, da vagina, a gente chama muco, né? Que é bem elástico, bem puxa-puxa assim, e é o período que ela está fértil. Então, nesse período, o governo diz que eles podem ter relação sexual desde que a mulher use o antirretroviral. Ela é negativa, tá? Mas ela vai usar o antirretroviral, que chama profilaxia pré-exposição, antes dela ficar exposta à relação sexual. E o homem, claro, ele tem que estar controlado, ele tem que ser só positivo, ele não pode ter AIDS. AIDS é a síndrome da imunodeficiência, é outra coisa, né? Quem tem AIDS está com problema, tem que ser internado, tem problemas de doenças associadas. O soro positivo, ele é só o portador do vírus. Se ele tiver em boas condições clínicas, aí o médico, o infectologista vai dizer direitinho. Hoje todas as cidades, todos os lugares têm centro de referência e treinamento em DST-AIDS, chama CRT. Vai lá, eles dão a orientação e pode ter a relação sexual no período fértil com um risco baixíssimo de transmissão. Baixíssimo. Que interessante isso. Porque quem viveu a década de 90 fala em HIV fica assustadíssimo, sim, né? Sim, morria. Nossos ídolos pessoas todos morreram entre 80 e 90. Exatamente. E um interessante que o Rafa falou assim, que teve esse boom, né, na década de 90, muitos artistas inclusive morreram, e essa geração de jovens, eles não conhecem, né, porque como teve esse tempo assim que houve o controle da doença, e aí as pessoas, vai usar camisinha pra quê, né? Não tem então, isso, mas olha doutor. só como eu estou falando, essa campanha de proteção é muito importante. Na década de 90, quer dizer, o vírus é de 83, mas ele destruiu tudo entre 83 e 93, foi um absurdo. Só que nessa época veio o AZT, né, que era o primeiro remédio que tinha, né? Eram 20 e tantos comprimidos por dia para combater. Hoje, um comprimido só, porque o Truvada já faz toda essa função aí de proteção, né? O Truvada é uma associação de medicações, o Brasil já está quase tendo o Truvada, mas ele já consegue fazer simular esse remédio. E aí a doença está totalmente controlada, né? Só que o pessoal esqueceu, porque nessa campanha de 90 até 2000
Tinham campanhas na televisão, toda a mídia falando de usar preservativo. Não tinha uma campanha de carnaval que não falasse para usar camisinha, Sim, né? Vocês sim. lembram disso, né? Sim. Hoje não tem mais isso. E sabe o que a gente está tendo hoje? Surtos de sífilis, surtos de gonorreia. Tá, essas coisas elas estão voltando, né? Porque o preservativo ele previne de doenças sexuais, né? No geral, E né? no geral. É. Então tem que usar, gente, por favor, usem camisinha. Eu sei que o carnaval já passou, mas tem que usar. Ah, sempre. Sempre, né? Legal também. demais, hein? Muito esclarecedor, né? Verdade. Quer mandar aqui essa pergunta? Dá tempo? Estamos na live, facebook.com/transamericafm, ou mande sua pergunta pelo nosso WhatsApp, 0319 9448 0046. Bem legal. Vamos ver o que temos aqui. A Jéssica mandou uma pergunta que não deu para entender. Vanessa Valdirene, de Rondônia. Mulheres que têm o RH negativo. Sim, posso explicar isso também. Dá pra falar? Meu tipo sanguíneo é AB negativo e meu marido é A positivo. Sim, sim. Fala. E tem outra aqui falando disso também, a Jéssica. Ó, meu sangue é O negativo e tive uma filha do mesmo tipo sanguíneo. A segunda foi positivo. Teria que tomar uma injeção? Sim, sim, dá sim. Também dá pra falar isso? Legal, Jéssica. Aguenta aí que a gente vai tentar falar, né, Mayumi? Vamos. Tem muita coisa ainda aí? Não, eu tô separando aqui, que tem muitas perguntas que já foram respondidas no começo aqui. Ah, Então, tá. Eu perguntando acho que sobre dá pra gente falar na laqueadura. live, então. Falar na live, então. Sim, podemos. Se quiser, eu já respondo. Já manda aqui. Uhum. Ou até a insuficiência do sistema cervical, eu posso falar na live também, não sei. Tá? Vai ser bom a gente falar no ar, porque acho que aborda mais, né? Então, como é mais específico, vamos ver aqui. Valdirene. Foi que ela falou, tem RH negativo, meu tipo sanguíneo é AB negativo, do meu marido é A positivo. Quais os cuidados devemos tomar antes de engravidar? A gente vai quer engravidar ano que vem. Então, ó, isso é muito importante. O que acontece? Se você tem o sangue negativo e seu marido tem o sangue positivo, o que acontece é que a criança pode ser tanto, que vai vir, né, ou tanto negativo como pode ser positivo. Se a criança for negativa, seguindo o seu sangue, absolutamente nenhuma preocupação, porque ela seguiu o seu fator RH. Agora, se ela vier puxando o RH do seu marido e ela for positiva, para essa criança que nasceu não tem nenhum problema. O grande problema é que existe uma criação de uma defesa de anticorpos no seu sangue que vai agredir o próximo filho. Então, quer dizer, se você teve um filho positivo e não recebeu a que a gente chama de vacina, é uma vacina chamada vacina anti-D, né, o Rogan, tradicional Rogan. Se você não receber essa vacina, o seu corpo pode criar defesas e quando você engravidar de um outro filho que, se for positivo, o seu corpo vai atacar essa criança. E aí o risco de morte é altíssimo dentro do útero ainda. São os casos que a gente tem que fazer até transfusão de sangue na criança dentro do útero, que é o pessoal da medicina fetal. Eles enfiam uma agulha lá no cordão umbilical e trocam todo o sangue da criança para ela não morrer. Então é gravíssimo, chama eritroblastose fetal, um nome feio, né? Eritroblastose fetal, mas é grave. Então o que acontece? Se você tiver um filho positivo, todos os hospitais hoje do Brasil fazem essa monitorização. Se o seu filho nasceu positivo, nas primeiras 72 horas você tem que receber essa vacina. Então vai dar tempo, dentro da maternidade ainda, de receber a vacina. Já é tá? meio que feito isso. Já é rotina. É rotina, né? Exato. Que é o mesmo caso que se aplica a outra, só que a outra ouvinte, ela falou que o filho é negativo. Então, esse filho, tudo bem, se você não tomou vacina, não se preocupa, não tem nem que tomar. Agora, se tiver um filho positivo, precisa tomar. Então... alguns médicos, né, aí é difícil conseguir essa medicação fora do sistema hospitalar. Mas alguns médicos, quando veem que a mãe é o RH negativo e o pai é RH positivo, já fazem a vacina durante a gestação. Isso é recomendado, mas a gente sabe que não é obrigatório. O obrigatório é mesmo depois do nascimento. Legal. Bem explicado. Não respondeu as duas, então, numa tacada só.
No caso da segunda ouvinte, já puxou o fator dela, já não tem Não risco tem nenhum. problema. Legal. Tô aprendendo bastante aqui, Maíra. É verdade? Qual é a... tá. Tá te perseguindo hoje. Pamela, você perguntou sobre o anticoncepcional, o doutor já respondeu. Então eu vou recomendar que você ouça depois o podcast lá no site. Essa pergunta já foi respondida aí, vai tirar sua dúvida direitinho, viu? Transamérica, Simone e Simária, com Ludmilla, qualidade de vida. Rolou também Ferrugem, Chopp Garotinho. Ô, Mayumi, já Eu. estamos aí na reta final do programa, né? Tem mais dúvidas pra gente tirar aqui, né? Pra quem já mandou a pergunta, aguenta aí que nós vamos tentar responder o máximo, É né? verdade. Muita gente tirando dúvidas, inclusive na nossa live, né? Estamos ao vivo lá no facebook.com/transamericafm. Faça parte aqui, né? Converse. O doutor está conversando aqui, tirando dúvidas, né, Rafa? E, inclusive fora do ar aqui na live, o pessoal da live, muitas dúvidas que o doutor tá respondendo aqui, tá? Então coloque lá, nossa hashtag TransaméricaFM, coloque seu nome e a sua cidade, tá bom? É isso? É isso. Vamos lá. Tem prêmios no final, né, Ah. gente? CD de Samba de Dom, Eco Bag, mais fone de ouvido com a marca da Transamérica. Boa sorte. Vou aproveitar também agora. Onde você vai, Rafa? Vou passear. Ah, tá. Volta pela rádio. Doutor, no caso de homens que são mais velhos, eles não têm problema, assim, com relação à qualidade do espermatozoide? Interfere? Tem. Inclusive tem uma notícia que saiu recentemente que é meio até desagradável, né? Porque eles perceberam que existe um aumento da taxa de autismo quando o pai é mais velho, assim, mais de 60 anos. Mas ainda é bem baixa essa incidência, mas existe uma relação. Né? Começaram a especular isso faz muito tempo. Quando nasceu aquela filha do Justus. Então, aí falaram que ela tinha, ela era sindrômica, enfim, né? Mas não sei, era normal, né? É que assim, a história do Justus, eu, claro, não vou saber todos os detalhes, também não é fofoca isso daqui, mas ele parece que ele já teve também uma anterior, né, com a ex-mulher também, que perdeu por malformação. Então ele talvez tenha alguma coisa, eu não sei detalhes, então não dá pra citar. Mas exato, mas o homem mais velho, ele produz o espermatozoide até morrer. Entendeu? O grande problema é que a qualidade diminui um pouco, sim, de fato. E o problema é essas relações de doenças que estão começando a ser são descobertas agora, assim, essa relação com o homem, né? Sempre o problema foi a mulher, né? A mulher chega uma Quando idade não podia que ter filho, ela é a mulher a que idade, tá. então, agora o homem já está começando a participar um pouco mais aí. E problemas emocionais também interferem, né, no caso? Muito. Nossa, hoje a quantidade de pessoas que tomam remédio para dormir, depressão, essas coisas, interferem na fertilidade. Né? E outra coisa é cigarro, né? Cigarro, o tabagismo, ele interfere muito. Principalmente uma mulher que já está com uma fertilidade um pouco diminuída por causa da idade, o cigarro vai lá e destrói. Mas hoje em dia as mulheres, assim, no geral, as pessoas diminuíram um pouquinho. Fumam menos. Né? Lembra que as pessoas antes... Era chique fumar, era bacana. Não, todo artista fazia comercial na televisão, venha para o mundo lá. Mas hoje
Mas ainda tem, viu? Tem gente que fuma e não consegue parar de fumar. E Mas aí- hoje, o engraçado, hoje o cigarro, antigamente o cigarro estava associado a chique, sou elegante. Agora é uma associação negativa, né? E se vocês perceberem, não sei se qual o contato social, mas agora o pessoal, por causa do cheiro, tá começando a fumar um cigarro elétrico, né? Que também é outra coisa. É uma coisa que estão fumando horrível. direto, gente. Estão fumando, parece que tem menos cheiro, tem menos... Narguile, Mas assim, o Mas efeito faz o pro efeito pulmão ruim, é ruim, igualzinho, nossa, né? gente. narguile Essa também. a molecada toda com esse negócio de narguilé, sei lá como é que fala, usa e É pior de faz dizer que é mal, pior que faz cigarro. muito mal isso daí. O pessoal Tem pessoal gente, acha né? que, enfim. Faz Dá é uma fase da bronzeada vida, no né? pulmão, né? É. Uma pergunta aqui bem complexa, eu não sei se vai dar tempo de a gente responder. Se vira nos tempos. Não dá tempo. Falta 30 segundos. Gestação anembrionária. É a gestação que não teve o nenenzinho dentro. Ah, Não então. evolui. Eu acho que. Aguenta aí, Valdicé, a gente vai tentar responder. Junto com insuficiência cervical. Pode ser? Tá. Tá. Eu vou fazer então essa pergunta e depois eu faço essa. Tá no bom. ar dá tempo, no ar a gente tá com tempo. Porque já é a última entrada, né, mãe? Uhum, Já é a última, já. Passou voando, né? é verdade. Mas olha, muitas perguntas assim interessantes, né? Dia Internacional da Mulher, aqui na Transamérica. Fala galera da Transamérica, aqui é o Felipe Araújo. O que toda mulher merece nesse dia 8 de março, com certeza, muito carinho, muito respeito, muito amor por todas as mulheres, que principalmente na vida dos homens, elas são a criatura mais importante que existe. Oi, gente! Estamos de volta. Mandou sua pergunta? Estamos ainda aqui, hein? Vamos aqui, ó, alugando, que nós vamos segurar o Dr. Valdemar Carvalho aqui para responder todas elas, viu? A sua rádio onde você estiver. Deixamos uma no ar ou não, Rafa? Pois é, né? O Dr. Valdemar Carvalho, que é ginecologista especialista em reprodução humana. Lembrando mais uma vez o Instagram para você seguir, o @Valdemar Carvalho. Lá tem muita coisa interessante. O Valdemar aqui é com W, tá bom, gente? Procura lá o doutor para você acompanhar o trabalho também. Temos perguntas aqui que chegaram pela live. Sim. O doutor até falou, não, dá para responder aqui. A gente falou, vamos falar no ar aqui para todo mundo poder ouvir também, né? A Miliane Leles, ela mandou a mensagem. Olha, eu queria que o doutor comentasse sobre IIC. Aí o doutor explicou o que é isso, né? Isso. Se quiser, esse é termo médico, né? Insuficiência istmo-cervical é uma patologia obstétrica, uma doença da gravidez, né? Mas eu vou traduzir para vocês numa linguagem mais acessível, assim. É o colo do útero que abre durante a gestação e você perde a gravidez. Então, como funciona? A gravidez, ela no começo, o útero é sempre dividido em duas partes. O corpo do útero, onde acontece a gestação, e o colo do útero. Eles são juntos, mas eles são cada um no seu setor, né? Uhum. E o colo do útero é onde você colhe o Papa Nicolau, ele tem todos aqueles cuidados preventivos lá do câncer do colo do útero. O colo do útero, ele tem uma função, né? Ele tem ali, ele fecha para proteger lá dentro a gravidez. É como se fosse a porta de entrada da gravidez. E aí a insuficiência istmo-cervical, o que acontece? À medida que a gravidez vai evoluindo e o neném começa a ficar mais pesadinho, ele faz um peso sobre essa região do colo do útero. E algumas mulheres que têm uma doença específica do colágeno ou alguma cirurgia prévia, esse colo ele não aguenta e ele abre. Só que acontece, ele abre numa fase super perigosa, que é na metade da gestação. Então, entre 16 e 20 semanas, o peso da gestação, o líquido, a placentinha, o neném, eles começam a forçar lá embaixo e alarga o colo do útero, abre o colo do útero. E aí entra em trabalho de parto, muitas vezes, e perde a gravidez nessa fase. Então, como que a gente faz para prevenir isso, né? Então, primeira coisa, se já aconteceu, perdeu o neném, porque geralmente é menos de meio quilo que nasce o neném, então dificilmente ele vai sobreviver. Então, se aconteceu, isso tem que ser reportado para uma segunda gravidez. Porque, olha, aconteceu isso na minha gestação, doutor, eu perdi no meio da gravidez, abriu, rompeu o bolso e nasceu. Então, isso aí é um diagnóstico. Para a próxima gravidez, tem que fazer um pontinho ali embaixo para prender, para fixar para o colo não abrir, chama cerclagem do colo do útero. Mas pode fazer em que momento da gravidez? Porque tem que ser feito na gravidez. Tem que ser feito depois que você tem certeza que o neném é perfeito.
Então, quando chega por volta do 3º mês, tem um ultrassomzinho lá que faz para medir a nuca do neném, chama translucência, que vê se o neném tem risco de ter malformação ou algum problema. Se o neném passou por essa etapa, está tudo bem, está tudo em ordem, o médico já deve programar para fazer a seclagem do colo do útero. É um procedimento cirúrgico, tem que ir para o hospital, tomar anestesia, e ele faz como se fosse uma bolsa, sabe bolsa de mulher, quando você puxa assim e fecha a bolsa com o fio, né? Assim, então é daquele jeito, a gente dá um ponto ao redor, fecha com o nó e depois no final da gestação a gente solta o nó e tira. Né? Como se fosse fortalecer ali. Exatamente. Então isso é o diagnóstico. Agora, existe também aquela mulher que está tendo o primeiro filho e não sabe se vai ter isso, né? Então, todo médico obstetra que está fazendo o pré-natal da mulher, ele deve fazer o ultrassom pela vagina também. Ah, mas doutor, mas eu estou grávida, vai fazer o ultrassom embaixo? Vai para medir o colo do útero, é muito importante. Então, faz o ultrassom pela vagina até o 3º mês da gestação para acompanhar o neném. Depois que passou essa etapa, ninguém mais faz só por cima, pela barriga, né? Só que o correto é, com 17, 18 semanas, fazer um ultrassom pela vagina também. Medir o colo do útero e ver se ele está fechado ou está aberto. Por quê? Porque isso vai dizer qual que é o risco. Ah, olha, o seu colo do útero tinha que estar com 4 centímetros e só tem 1,5 cm. A paciente, ela tem que, o médico dela tem que falar, não, vamos fazer a seclagem. Aí dá tempo de fazer a seclagem e manter essa gestação aí íntegra, né? Então isso é muito importante e a gente tem que ter, por isso que o pré-natal, ele não é uma coisa assim, não faz, tudo bem. Não, é para isso que serve o pré-natal, para prevenir essas doenças, né? Legal. Então isso é insuficiência e estímulo cervical. Legal, muito bem respondido. A Emiliane falou, olha, eu gostaria que o doutor abordasse para ajudar muitas mulheres que às vezes possuem e não sabem, foi exatamente o que o doutor falou, né? E Rafa, também tem um outro assunto que a gente estava falando fora do ar aqui, que eu Foi achei relacionado, bastante né? interessante, que são as gestações que, quando está evoluindo bem no comecinho, né, às vezes não vê o embrião dentro, quando está fazendo ultrassom lá, mas cadê o embrião? Já não era para estar aparecendo o embrião? Então, eu vou falar para vocês uma coisa que pouca gente presta atenção, né? A mulher, quando ela recebe o diagnóstico de gravidez, ela vai ser contada esse tempo de gravidez a partir da data da última menstruação. Concorda comigo que na última menstruação ela não estava grávida? Sim. Né? Mas desde a época de Hipócrates, isso há muitos anos, ela sempre considerou dessa forma. Por quê? Porque é aquele período que a mulher vai ficar fértil. Então, se a mulher atrasou a menstruação, ela já tem 1 mês, 4 semanas de gestação, que a gente considera desde a última menstruação. Com 5 semanas já começa a aparecer os primeiros sinais do embrião no ultrassom. Com 6 semanas já dá para ouvir o coraçãozinho do embrião no ultrassom. Se chegou nessa fase 6 semanas, 7 semanas, não encontrou o coraçãozinho do embrião no ultrassom, muitas vezes a gente chama de gravidez anembrionada. Você não encontrou, o embrião não se desenvolveu. A gravidez é composta de 2 compartimentos. O neném e o que vai proteger o neném, a casinha do neném, que é a placenta, né? Então, a placenta, a bolsa e o líquido é um compartimento, e o outro compartimento é o neném. E na hora que ela engravidou, mas o compartimento do neném não se desenvolveu, só a placenta e o líquido. Então essa gestação ela não vai para frente, gente, não tem como. E aí o ideal é esperar o corpo eliminar, ou se num período de 15, 20 dias o corpo não eliminar, tem que fazer uma aspiração dentro do útero para limpar o útero. E aí vem a pergunta da Valdiceia, que tocou no assunto aqui, que é importante. Ela falou exatamente isso. Eu fui ao hospital, queria fazer uma raspagem, mas vim para casa. Eu tive em casa mesmo, né? Viu a bolsa e tudo mais. Aí ela quer saber, ela tomou chá de algodão, água inglesa, e o doutor pode explicar se estou correndo algum risco de essa gestação, e se pode ser com qualquer mulher. Então, isso que eu estava explicando assim. A natureza, ela vai tomar conta de algumas coisas. Então, ela dá um período de 2, 3 semanas para o seu corpo eliminar essa gestação. E pode ser feito isso em casa mesmo. Só que assim, mulheres, não é simples, né? Vai sair muito sangue, é uma hemorragia, pode dar mal-estar. A hora que olha saindo aquele sangue, quem já teve hemorragia por baixo de mulheres, sabe que dá uma sensação de mal-estar, fraqueza muito grande, né? Então, claro, não pode estar sozinha nesse momento, tem que ter alguém, porque se desmaiar ou tiver algum mal-estar, tem que ir para o hospital. Então, pode ser esperar sim, não tem problema. E assim que tiver esse sangramento volumoso, logo uma semana depois, ou 2, tem que fazer um ultrassom para ver se ficou alguma coisa lá dentro ou se está tudo limpinho. Legal. E tem muitos que optam por fazer o procedimento, que é a raspagem, ou curetagem, ou aspiração, são vários nomes, né? Só que a gente tem que lembrar que é um procedimento cirúrgico, que pode deixar alguma cicatriz lá dentro do útero e tal. Então, tem que conversar com o médico, né? Tem que conversar com o médico e decidir qual que é a opção que cai melhor no caso de cada uma.
Cada caso é um caso, né? Exatamente, mas procura o médico aí, faz uma ultrassom para ver se está tudo bem, né? Muito bem. Tem acho que muita gente já ouviu falar disso e é alguém que não está se identificando porque, enfim, o chefe está ouvindo. Queria saber, doutor, se dependendo do período fértil, a gente pode, no caso, a relação sexual, a gente pode escolher o sexo do bebê, a data da relação ou alguma coisa definiria ou ajudaria? Não. Porque tem, né? Tem os médicos que defendem, né? Um tipo de alimentação. Você sabe que teve um estudo japonês da década de 80 seus parentes, que mostrava assim, que se você tivesse relação sexual depois que ocorreu a ovulação, teria mais chance de ser menino. E se tivesse antes do período da ovulação, teria chance de ser menina. Eles tentaram mostrar se isso existia, mas o problema é que a mulher não tem como saber perfeitamente a hora da ovulação. A ovulação é um processo que, de verdade, assim, do corpo humano, dura de 20 a 24 horas, né? O processo de ovulação, do folículo romper, sair o óvulo e ser fecundado. Então, todo esse processo, ele demora. A mulher não tem como saber se foi antes ou depois da ovulação. Então, infelizmente, mesmo com esse trabalho, não tem. Seria só mesmo crendice popular. E tem muitas, né? O formato da barriga, se é menino ou se é menina, né? É verdade. Não, mas tinha um médico até conhecido que ele falava sobre alimentação. Uma alimentação mais ácida ou mais alcalina definiria ou ajudaria a definir. Mas não tem. Cientificamente, não. Infelizmente não tem. É você que fez essa pergunta, né? Não vai dar para escolher, né? Pois é, chegamos ao final então, Mayumi. Que pena, sim. Ai, que pena. Agradecer, antemão, e pedir aqui pro Dr. Valdemar deixar com a gente um recado para quem quer engravidar, que é bom se prevenir de tudo antes, né? Se tem um planejamento, tentar fazer os exames e procurar um médico antes de tudo, né? Eu acho que assim, a gente tem a finalidade sempre de pensar como prevenção, né? Nunca deixar as coisas já acontecerem para tratar. Então tem muitas coisas que são preveníveis. Câncer de colo do útero, câncer de mama, doenças como endometriose, menopausas precoces. Estou falando de assuntos que a gente abordou aqui. Sim. Tem muitas coisas que você não precisa ficar sofrendo. Você está com sintoma, está com alguma coisa, tem que procurar um médico e resolver. Se você puder prevenir, é melhor. E lembrar que por mais moderno, por mais dinheiro que eu tenha, por mais sei lá o que, tem coisas que o dinheiro não compra, né? Então, acho que se você puder fazer um planejamento na sua vida, reprodutivo inclusive, antes dos 35 anos, eu não estou querendo dizer ter filho antes dos 35 anos, mas fazer o planejamento de que vai ser sua vida antes dos 35 anos, seguramente você vai evitar correr atrás dos problemas que já estão acontecendo. Então, tenho 35 anos, não tenho nenhuma vontade de ter filho, não tenho parceiro, né? Não tem problema. Faz um esforcinho, preserva a sua fertilidade guardando óvulos, as mulheres, né? Porque para o homem não precisa muito isso, né? O homem ele tem o espermatozoide aí pro resto da vida, né? Mas a mulher não. Então, infelizmente, a mulher padece dessa peculiaridade, né? Anatômica. Então, se pudesse prevenir antes, eu acho que seria aí a minha mensagem. Não deixa para muito tarde, não. Legal demais, então. Se cuidem, né, meninas? Pois é, recebemos aqui o especialista em reprodução humana, o ginecologista Dr. Valdemar Carvalho. Foi um prazer. Acho que a gente conseguiu levar muita informação boa e tirar muitas dúvidas. Obrigado pela presença. Obrigado, Maia. Volte sempre, né? doutor. Até a próxima. Até. Isso aí. Vamos sortear pra live rapidinho. Tchau. Gente, obrigado, hein? Pena que não dá para responder todo mundo, mas o doutor aqui falou um monte de coisa legal. Obrigado a todo mundo. Até amanhã, viu?